Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus em relação a pedir sinal para Deus e Ele responder. Para quem não conhece a história de Gideão, Gideão foi um grande herói da fé, um personagem bíblico que foi levantado por Deus como juiz no Antigo Testamento. No tempo de Gideão ainda não existia reis sobre o povo de Israel. Antes de se tornar juiz, Gideão era um simples israelita que estava como escravo diante dos midianitas. Nesse tempo, o povo de Israel eram dominados pelo povo midianita, então eles estavam em um período de muito sofrimento, até que o povo clamando, o Papai do Céu decidiu mudar a situação, mudar o cativeiro do povo de Israel, até que um anjo se apresentou diante de Gideão, dizendo a Gideão que Deus teria o escolhido para salvar o povo de Israel. Gideão duvidou, Gideão ele não acreditou totalmente no anjo, porque ele disse, se o Senhor é realmente conosco, por que tanto sofrimento? Por que tudo isso está acontecendo conosco? Ou seja, Gideão estava em um momento da vida dele que ele já estava perdendo a fé. Mesmo que um anjo apareceu diante dele, ele já tinha aquela dúvida. Gideão já estava frio, já estava com aquela fé apagada diante de tanto sofrimento. Estava difícil para ele acreditar que Deus realmente mudaria a situação deles. Porém, Gideão, ele decidiu fazer prova de Deus. E olha o que está escrito, gente, em Juízes 6:36. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Neste momento, Gideão, ele fez uma prova pessoal com Deus. Com certeza ele fez essa prova em pensamento, porque Satanás não tem poder de ouvir pensamentos. Aí é uma grande chave para nós que desejamos obter respostas de Deus em momentos muito decisivos, difíceis em nossas vidas, quando você recebe muita profecia. Por quê, gente? Nós estamos nos últimos dias. Os dias são maus, existem os verdadeiros profetas, graças a Deus, mas também existem os falsos. E muitas pessoas morrem quando recebem falsas profecias. Muitas pessoas perdem até mesmo a fé, colocando até mesmo a culpa em Deus, achando que Deus prometeu e Ele não cumpriu, quando na verdade foi um espírito de engano, ou um espírito imundo, ou uma profecia vindo do próprio homem, da própria carne, da própria emoção humana. Deus, ele só se responsabiliza com aquilo que Ele promete, com aquilo que Ele sonhou, com aquilo que Ele projetou. Deus, ele não tem compromisso com aquilo que ele não desejou. Isso que eu vou compartilhar com vocês aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, em um momento da minha vida que eu estava recebendo muitas falsas profecias. Satanás, ele trabalha nas nossas fraquezas e ele conhece muito bem as nossas fraquezas. Só que Deus, ele não desiste, ele continua batalhando, o Espírito Santo continua falando, continua convencendo. Um momento da minha vida em que muitas falsas profecias me levavam a acreditar que o meu futuro escolhido era algum ex-namorado. Então eu me agarrei nessas falsas profecias com unhas e dentes, acreditando que era de Deus. E muitas vezes eu comecei a pensar, tá, uma coisa eu já sei, o meu escolhido é algum ex-namorado. Eu estava convicta disso devido às falsas profecias que eu recebia. E na minha cabecinha eu tava, tá, o meu escolhido é algum ex-namorado, mas qual? Eu tinha 2 ex-namorados que eu estava em dúvida e eu fiquei naquela dúvida, mas qual? Mas qual? Eu preciso saber qual. Eu lendo a Bíblia na minha inocência, na minha pureza, eu fiz prova de Deus. Quando eu li essa passagem de Gideão, eu falei, eu vou fazer igual Gideão. Eu vou fazer prova com Deus em pensamento e eu vou ver o que Deus vai me responder. Eu comecei a pensar, nesse tempo, estava prestes para a primavera chegar, tem várias árvores e na primavera essas árvores, elas dão flores laranjas, são flores lindas. E elas florescem muito, as árvores ficam abundantes em flores assim. E eu vi que estava começando a nascer as flores e eu decidi fazer prova de Deus, porque demora para nascer as flores. E eu simplesmente ali na minha fé, eu falei, essas flores vão nascer logo. Mas eu acho que eu vou usar desse sinal para Deus. E assim para Deus, Deus,
Se o meu futuro marido, o meu escolhido, o homem que o Senhor tem preparado para mim, for o ex-namorado 1, as flores vão desabrochar essa semana. Se aquilo que o Senhor tem para mim for o ex-namorado 2, o Senhor vai segurar e as flores vão desabrochar só semana que vem. Esse é o sinal que eu peço para o Senhor. E fiquei esperando, né, gente? Passava em frente às árvores todo dia. Todo dia, passou a primeira semana, nada. As flores não desabrocharam e eu percebi que as árvores ao redor começaram a desabrochar. Mas na árvore exata, que eu tinha pedido um sinal para Deus, porque eu escolhi a árvore, eu falei, Deus, essa árvore, em pensamento, ninguém sabia, eu estava fazendo prova ali com Deus. E eu falei assim para Deus, essa árvore aqui. E aí, gente, as outras árvores começaram a desabrochar e essa ficou sem nenhuma flor. E aí, chegou na primeira semana, eu falei, ufa, não é o fulano número 1. E aí, eu fiquei mal feliz, eu falei, então só pode ser o número 2. Tenho certeza, vai desabrochar e então é ele. E, gente, quando chegou na segunda semana, nenhuma flor floresceu. E ali, hoje eu entendi que Deus me mostrou, não é 1 nem o 2, não é nenhum dos dois. Já que você me pediu um sinal, já que você colocou essa árvore como sinal para florescer, colocando em prova se é um ou outro, eu te digo, filha, não é nenhum ex-namorado teu. Não é um nem outro. Você tá entendendo? Então Deus, de alguma maneira, no meu particular, já estava me mostrando que aquilo que Ele tem para mim é alguém que eu não conheço, é alguém que nunca ainda fez parte da minha vida. Então, gente, funciona você pedir um sinal para Deus em pensamento. O meu erro foi não dar créditos àquilo que Deus tinha me falado de maneira particular e continuar ouvindo falsas profecias. Muitas vezes é melhor você confiar naquilo que Deus fala lá no teu íntimo do que esperar outras pessoas falarem em nome de Deus sobre a tua vida. Eu acredito em profecias, eu acredito em revelações, só que dê prioridade àquilo que Deus fala lá no teu íntimo em primeiro lugar. Amém? E se for para confirmar aquilo que Ele coloca no teu coração, aí sim Ele usa profetas. Tudo que vem da parte de Deus testifica aqui, ó, no coração. Vem com paz. É algo que você não duvida. E todas as vezes que eu recebi essas falsas profecias, eu tinha o pé atrás. Eu não tinha aquela segurança total. Aquilo que vem de Deus, você relaxa, você descansa. Igual um bebê no colo da mamãe. Simplesmente dorme. Confiando, você tá entendendo? Assim é Deus nas nossas vidas. Então, o que eu aconselho para você que está passando por um momento difícil da tua vida, que está em dúvida se a profecia é de Deus, se a promessa é de Deus, mesmo que você teve confirmações, algo lá dentro de você diz que não, algo dentro de você ainda tem dúvida, você está confusa, faça a prova com Deus de maneira particular. Dani, me ajuda, inventa qualquer coisa, qualquer bobeirinha, mas não fala para ninguém. Essa é a minha dica, porque funciona, gente. Funciona porque Deus me respondeu. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Não tenham medo de pedir sinais para o Papai do Céu. Em pensamento, não fala nada para ninguém e espera.